Olá, galera! Como está a energia de vocês? Estamos aqui na aula número 1 do curso de Eletricidade Básica 1. Iremos aqui inicialmente citar os conceitos elétricos, ou melhor, os fundamentos da eletricidade básica. Inicialmente estamos aqui observando dois tópicos onde o mesmo se referencia a teoria e lei. O que é teoria e o que é uma lei? Para formular uma determinada teoria, temos que ter pelo menos a base biológica. Como assim base? A base química. A base significa eu ter conceitos, ou melhor, conhecimento dentre essas três áreas: biológica, química ou física. Eu tenho que ter uma base, um conhecimento dentro dessas três áreas de estudo para formular uma determinada teoria. A partir que a teoria é formulada, a mesma pode se tornar uma lei a partir de uma experimentação. Dependendo da situação, da área que foi escolhida, um cientista vai formular sua teoria e alguém vai comprovar essa teoria dele. Se essa teoria for realmente comprovada da maneira correta e verificada que aquilo realmente foi bem sucedido, então aquela teoria vira uma lei. E essas leis são aplicadas dentro da nossa eletricidade básica, como esses físicos que a gente está vendo aqui na nossa telinha. Esses físicos aqui são todos eles formularam suas leis, suas teorias, e supostamente que essas teorias viraram lei e são aplicadas no nosso cotidiano até atualmente. Inicialmente, começando aqui por George Simon Ohm, esse carinha aqui revolucionou a nossa eletricidade, falando aqui da proporcionalidade da resistência elétrica dentro dos circuitos. A gente vai trabalhar muito em cima da lei, muito em cima dessa lei dele. O segundo carinha aqui é o André Marie Ampère. Esse cara revolucionou também a nossa área de circuitos elétricos por encontrar aí os conceitos da nossa corrente elétrica, que mais na frente a gente vai conhecer bem detalhado. O nosso próximo físico, estamos falando dele, Alessandro Volta, o físico que também teve o seu trabalho, que teve uma evolução aí há 100 anos atrás, falando aí sobre a pilha, seus primeiros experimentos envolvendo pilha. James Watt, ou alguns carinha aí da física ou da eletricidade conhecem como Watt. Então, o James Watt, ele trabalhou aí com muitas situações e muitas experimentações, e hoje esses experimentos dele são aplicados no nosso dia a dia, como as fórmulas da potência elétrica. Michael Faraday, esse cara aqui também desenvolveu situações que iremos trabalhar dentro do nosso curso, como algumas aplicações para a gaiola de Faraday. Eric Lenz também formulou uma de suas teorias para desenvolver e encontrar para aplicações hoje, como os comprimentos de onda, frequência e várias situações também que iremos aplicar na nossa disciplina. Kirchhoff, ou para muitos amantes da eletricidade, é chamado como Kirchhoff. Esse cara aqui desenvolveu aqui a lei das malhas e a lei dos nós, onde serão aplicadas aí na área da eletrônica, para quem é amante dessa área. É muito bacana que a evolução como a eletricidade foi desenvolvida. Nosso próximo físico é o Nikola Tesla, um carinha aí que desenvolveu situações como o princípio do motor elétrico, o transformador, situações que hoje fundamentais para a eletricidade ser desenvolvida, ser ampliada na nosso planeta Terra. E por último, Thomas Edison, o cara
que desenvolveu a lâmpada elétrica. Desenvolveu a primeira lâmpada, que a primeira lâmpada, né, durava aí normalmente um dia para um dia de vida, né? E por aí nessas evoluções tá aqui a nossa lâmpada que a gente conhece hoje como a lâmpada de LED. Continuando o nosso curso, a gente vai falar aqui sobre a estrutura atômica da matéria. A estrutura atômica da matéria é baseada em 3 situações. Vamos primeiramente fazer uma determinada situação aqui. Eu tenho uma circunferência. Dentro dessa circunferência é como se eu tivesse uma circunferência menor. E que dentro dessa menor circunferência eu tenho cargas de sinal mais. Tenho 4 cargas de sinais mais. E fora dessa circunferência eu tenho 6 cargas de sinais menos. Eu conheço a base da estrutura da matéria do nosso universo, conhecida como o átomo. O átomo ele é constituído de várias partículas elementares para se formar um determinado molde, um determinado objeto. Dentro do átomo eu conheço, né, lá no ensino médio, como as partículas chamadas prótons, que possuem carga positiva, elétrons, que possuem cargas negativas, e tenho o nêutron, que possui carga nula. Então, ok, um átomo é constituído dessas 3 partículas. Isso é conhecido lá no ensino médio. A partir que você sai do ensino médio, você chega no ensino superior com essa base. Mas lá no ensino superior, você vai conhecer que dentro dessa cada partícula, positiva, negativa, existem outras partículas elementares, mais aprofundadamente dentro do átomo. E aí é que cria outra noção da estrutura atômica. Mas conhecendo aqui no ensino médio, a gente tem como dentro do átomo temos o núcleo. Nessa situação menor que eu desenho em vermelho, temos o núcleo, onde se localiza o próton e o nêutron, a carga nula. Na circunferência do átomo, que eu posso chamar aqui fora do núcleo, eu tenho os elétrons que ficam se movimentando. E dentro do nosso conceito, né, elétrico, eu posso ter cargas idênticas, como polo positivo com positivo, negativo com negativo, ou seja, eu tenho cargas idênticas. E na eletricidade básica, nós vamos conhecer isso agora, para aplicar mais na frente dentro do eletromagnetismo. Se eu tenho cargas iguais, cargas idênticas, eu tenho polos idênticos de ímãs, é como se fossem ímãs, e se eu encostar o ímã, aproximar um ímã do outro com cargas idênticas, esses ímãs se repelem. Vai um ímã para a esquerda e um ímã para a direita. Mas se eu tiver a situação de uma carga positiva e uma carga negativa, ou vice-versa, e encostar, aproximar esse ímã um do outro, as cargas vai fazer o que? Esses ímãs vão fazer que situação? Vão se atrair, ou seja, se atrai. Então, com esse fundamento, com esse conceito aqui que a gente conhece, a partir disso a gente vai formular toda a nossa eletricidade básica, como funciona cada grandeza elétrica, cada situação que envolve os circuitos elétricos no nosso cotidiano. E aí a gente vai ficando nessa aulinha aqui e até a próxima aula.